Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 85,32. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 16,29%. É um fundo que vem sendo negociado com 0,83 de PVP. Isso significa que ele está com 17% de desconto. É um fundo que vem com uma ótima liquidez diária, negociando uma média de 1.700.000 por dia. E é um fundo que vem se recuperando a média de quase 6% nos últimos 12 meses. Apesar disso, ainda é um fundo que vem sendo negociado com desconto. Esse é um fundo que surgiu depois da situação pandêmica lá de março de 2020. Então ele nasceu depois da situação gravíssima da pandemia. Ele é um fundo de base 100 e que durante muito tempo ele ficou sendo negociado acima do que seria meio que aceitável. Então ele ficou muito tempo negociando acima dos R$100. E por que isso aqui aconteceu? O mercado, ele é rentista e imediatista. Nesse período, o fundo pagava muito dividendo, que a gente vai ver mais à frente. Então, nesse período, as pessoas estavam dispostas a pagar 20% a mais, 30% a mais, 40% a mais. Isso ocorreu durante um bom tempo. E com o arrefecimento da inflação, o fundo também começou a distribuir menos. E, por consequência, começou também a cotação diminuir. Então ele começou a regredir a sua média, né? Regredir ali a média de R$100. Durante o ano de 2022, fundos de papel começaram a sofrer. Até então eram fundos que eram negociados geralmente com ágio, eles começaram a ser negociados com deságio. Então esse fundo sofreu, ainda mais com o advento lá que aconteceu com a HCTR, DEVA, TORD. Isso corroborou para fundos high yield de alto risco, né? Então esse fundo chegou a ser negociado ele na casa de R$85, R$90. O fundo esboça uma recuperação ali em maio de 2023, chegando novamente ali próximo ao seu VP, mas final do ano para frente, do meio do ano para frente de 2023, o fundo encontra um abismo ali, inclusive batendo próximo de R$80. Agora, mais recentemente, o fundo estava meio que estabilizado, próximo a R$90, e recentemente, vamos pegar até a data, aqui, mais ou menos no final de março, o fundo entra numa descendente, saindo desses R$90, chegando a encontrar ali 80 e pouco, R$84 mais ou menos. Agora ele até apresenta um pouco de recuperação novamente. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, é um fundo híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Esse é um fundo que a taxa a gente vai deixar para ver lá dentro do seu relatório. Vacância, não há que se falar de vacância para fundo de papel. É um fundo que, infelizmente, né, ou felizmente, para mim, tanto faz. Esses dias eu falei, né, que eu tô cagando se você é cotista ou não do fundo. E aí uma pessoa nos comentários achou engraçado isso. Então, o número de cotistas vem caindo. Eu não ligo se você é ou não, né? Eu sou e não tô nem aí se você é ou não. Então, vem caindo o número de cotistas. A quantidade de cotas, quase 12 milhões de cotas emitidas. É um fundo que, como está tendo muito valor acruado dentro dele, atualmente ele está valendo R$103, valor de mercado 1.210.000.000 e o último dividendo entregue pelo fundo foi de R$1,10. Continuando no site, a gente vê a rentabilidade média do fundo. Então, durante aquele período que eu falei para vocês, foi um momento em que o fundo tinha uma rentabilidade muito acima do normal, tá? O normal para um fundo de papel é que essa rentabilidade dele seja na casa de 1,10, 1,20, 1,30 exageradamente. Mas, durante esse período de inflação disparada por causa da pandemia e tal, esse fundo chegou a ter rentabilidades ali de 2%, quase 2,5%, muito acima de 1,5% durante um bom período. Então, tudo isso corroborou para o fundo ficar com muito ágil, né? Agora, o fundo está mais assim, entre aspas, né? Mais dentro de uma normalidade. Note que ele ainda vem sempre acima de 1%, o que é muito bom para um fundo de alto risco, como esse fundo é, mas é algo mais normal para um fundo de risco, né? Então, mesmo assim, por vezes ele beliscou 1,5%,
Agora está na faixa de mais ou menos 1,20, 1,30 de yield, o que eu considero ser um bom yield para um fundo arriscado. Nominalmente dizendo, o dividendo ele está mais estacionado atualmente nessa faixa de R$1, 1,10. E com isso, para que haja um dividendo atrativo, ora, se o dividendo está relativamente baixo, o que o mercado faz? Derruba a cotação para o yield subir. Então, para mim, um dos efeitos que vem acontecendo com o fundo, além do risco, né, do mercado enxergar risco no fundo, é esse retorno que o mercado quer que o fundo entregue, né? Então, nesse sentido, no dia 30 de abril, o fundo pagou no dia 15 de maio R$1,10. Lembrando que eu gravo os vídeos com antecedência, então pode ser que quando esse vídeo for ao ar, já tenha sido anunciado o dividendo de maio para pagamento em junho. Então pode ser que ele anuncie. Vamos ver se o fundo vai continuar mantendo essa faixa aí, ó, de 1,13, 1,5, 1,10. Vai haver aumento ou se vai haver quedas, né? Eu acredito que tudo isso depende da inflação acumulada do período. Eu acho que vai se manter assim, né, nessa faixa que o fundo vem entregando. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos. Primeiro ponto, esse fundo ainda não tem 5 anos de existência. Ele tem pouco mais de 4 anos. Então ele perde ali quase 1 ano de rentabilidade. Mas, ainda assim, a rentabilidade do fundo vem sofrendo. Mas por quê? Se você considerar que o fundo, entre aspas, está R$15, R$17 mais barato do que ele vale, então isso influencia muito na rentabilidade do fundo. Nos últimos 5 anos, apesar do fundo não ter 5 anos de existência, o fundo entregou de rentabilidade 43%, abaixo do CDI do período, acima da inflação, acima do IFIX e bem abaixo do IDIV. Se, e somente se, o fundo estivesse mais próximo do seu valor justo, a rentabilidade desse fundo seria minimamente aí de 70% a 100% acima do CDI. Mas, o que acontece? Eu vejo os investidores muito imediatistas nas suas análises. Em relação a risco que esse fundo possui, na minha humilde opinião, ele sempre foi um fundo muito arriscado. Isso nunca mudou. Mas as condições atuais do fundo, para mim, não justificam estar tão descontado. Então, eu já comprei toda a posição que eu precisava ter na minha carteira pública e também na minha carteira fechada, e hoje eu não tenho margem para estar comprando o fundo. Mas, para os meus critérios, eu acho que o fundo está muito barato, mesmo com o risco que ele entrega, sabe? Mas as pessoas só olham para o imediatismo, né, para esse momento. Em algum momento, se o mercado virar, quando virar, ele tende a voltar a fazer entregas boas, né, se não houver inadimplência, coisas críticas no fundo. E aí, pode ser que as pessoas só queiram se posicionar, né, quando o fundo voltar, entre aspas, a ficar caro. Enfim, né, isso é o pensamento de cada um, não cabe a mim julgar. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais contam com um clube de membros. Torne-se membro aí dos nossos canais. É um valor baratinho, só 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor que eu tenho certeza que não vai apertar vocês, mas para o canal faz uma enorme diferença. E várias pessoas ajudando, isso colabora muito, né? Você se tornando membro, além de ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com antecedência, tá? Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do grupo do Telegram e também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é super completa, é um ótimo produto, vai te ajudar a organizar os ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar você, inclusive, decidir em quais ativos investir. Então adquira esse produto, que eu tenho certeza que vai ajudar imensamente vocês aí. Desde já, muito obrigado a todos vocês que vêm apoiando o nosso trabalho. Por fim, nós contamos aí também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, de introdução aos FIAGROS. São e-books que vão te ajudar no seu estudo, no seu aprendizado. Além do mais, eles são bem baratinhos e acessíveis. Compre, por quê? Comprando você vai ter acesso a um ótimo produto e você também financia o canal e nos apoia. Muito obrigado a todos vocês que ajudam. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. E algo que eu tenho sentido falta no fundo, ele está com demora na entrega dos seus relatórios. Sou cotista do fundo, gosto do fundo, da gestão, mas eu acho que eles têm deixado a desejar recentemente e essa demora na entrega do relatório, para mim, é algo ruim, tá? Já começa a ser algo... Para mim é algo... É um ponto negativo para a gestão. Então, continuando aqui no relatório, o que a gente observa?
Eu vou dar um zoom aqui, tá? Para ficar maior os destaques. Eu vou dar direto para a taxa. Eu acabei de gravar um vídeo recente do MXRF11, inclusive anterior a esse aqui. Lá no MXRF11, ele cobra apenas 0,9 de taxa total. Tudo bem? Nesse fundo aqui é um fundo careiro de taxa, ó. Ele cobra 0,95 de gestão, 0,25 de administração, então ó, já é 1,2 de taxa. É um fundo que tem performance de 20% se bater IPCA mais 7, com uma taxa interna do fundo é superior a isso, eu acho que ele bate facilmente essa taxa de performance aqui. E o que eu quero dizer com isso? Esse é um fundo com taxas caras, mas lá na frente, onde eu calculo o impacto real disso, o quanto que essa taxa realmente está indo para o bolso da gestão. Quando eu faço isso em cálculo percentual, prático, aí eu vou te mostrar a diferença desse fundo para o MXRF. Enfim, aqui eu vou ler essa parte aqui do ponto de vista da gestão. Então, olha só. Como esse é um fundo que é de risco e tem ativos lá que podem dar problema, o que eles estão falando? Ó? Permanecemos com foco no avanço das obras do portfólio. Mais um dos empreendimentos verticais do portfólio, o Pardini, iniciou o desligamento das unidades e o fundo começou a receber a amortização do CRI. Então, isso aqui já é positivo. Ó. Um dos empreendimentos do fundo deu, entre aspas, tudo certo e agora está entrando na fase de liquidação do CRI. Dentre outras operações com risco de equity, o CRI Exata, Sky Paulo Afonso, Mariana, Terras Altas, destaca-se a operação do CRI Exata, que atingiu vendas no valor de 65 milhões em apenas 3 meses do pré-lançamento. O lançamento oficial foi efetuado em março e a estimativa é que o empreendimento mantenha esse ritmo de vendas pelo menos até julho de 2024. O CRI passará a contribuir com os dividendos do fundo em junho de 2024, tendo impacto positivo da ordem de 5 centavos por cota. Então, ó, a gestão está falando, se até lá não tiver inadimplência, problemas, vai contribuir mais 5 centavos por resultado do fundo. Então, se mantiver o que está hoje, ó, o fundo já tem condição aí de começar a distribuir na casa de 1,15, 1,20, né? Então, veja isso de forma positiva. Ele continua, tendo em vista o impacto positivo na ordem de 5 centavos e com base na BITS da fase 1 do projeto Mar à Vista para agosto de 2024, esperamos que o CRI aumente a contribuição para os dividendos do fundo na ordem de 8 centavos até dezembro de 2024. Ou seja, pode ser que num cenário aí de curto prazo, até o final do ano, o fundo possa melhorar bastante a entrega dos seus rendimentos. Eu vejo isso de forma bem positiva. Porque, momentos de investimento, o fundo fica um período aí sem recebimento, né? E agora que está começando a trazer resultados, os investimentos, essas equities aí, pode trazer um resultado bem positivo para o fundo. A gestão está preparando relatório de riscos para ser divulgado, no mínimo, trimestralmente. Isso aqui é um ponto positivo, contendo maiores detalhes sobre cada operação. Vejo isso aí também de forma bem bacana. Diminuindo o zoom, continuando aqui no relatório, vamos dar um zoom novamente. Aqui ele fala o seguinte: cenário macroeconômico não apresentou mudanças que levassem a gestão a mudar a visão de curto e médio prazo sobre condições macroeconômicas. Então eles já falavam, né, que eles estão bem receosos sobre a política fiscal do governo e coisas nesse sentido. Então aqui a gente vê o quanto o fundo, na data de fechamento do relatório, tá? Ele está até menos que isso aqui. Valia 1 bilhão e 54 milhões de negócio de mercado, ou seja, R$ 89,00, então ele está valendo até menos que isso. Só que o valor real do fundo é 1 bilhão e 200, R$ 102,99. O último dividendo tinha sido 1,5, mas a gente já viu que isso aqui está desatualizado. Aqui a gente vê o número de cotistas, quase 88 mil. A gente vai ver que isso aqui está caindo o número de cotistas, né? Aqui ele mostra o que o fundo comprou, né? De CRIs e também de debentures. Ele fala que ele tem uma pipeline para 240 milhões. Isso aqui era até maior, era 500 milhões. E sem sombra de dúvidas, se esse fundo voltar a ficar próximo de R$100, acredito que quase que de pronto eles soltam uma nova subscrição. Eles devem estar querendo crescer o seu portfólio aí. Aqui a gente vê a DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Recentemente, agora num comentário, um inscrito falou assim: Amu, você podia falar o que você vê de positivo e negativo, assim, no geral, de relatórios gerenciais e tal. Então, assim, eu vou tentar fazer um vídeo do jeito que ele falou, mas, por exemplo, o que eu acho bacana? Que a gestão traga pelo menos os 3 últimos meses, como que está o acumulado do ano e também o acumulado dos últimos 12 meses. Isso aqui é o mínimo que eu acho que tem que trazer. E trazendo dessa forma aqui os últimos 12 meses, é muito interessante para a gente ter um comparativo. Olha como é que estava lá em abril. O fundo estava receitando 16 milhões, ó, caiu para 14. Poxa, se o fundo está receitando menos, como que ele vai distribuir o tanto que ele distribuía antes? Isso é lógico, né? Então, assim, e com pouco mais que o fundo conseguir receitar a mais, né? Ele já tende a conseguir fazer entregas bem melhores aí do seu resultado.
Antes, o fundo vinha com uma certa reserva, atualmente ele zerou a reserva, mas o fundo vem entregando dentro daquilo que ele gera de resultado. Isso aqui eu vejo de forma bem positiva. Baseado em março o fundo gerou 14 milhões de rendimento. Disso aqui, vou voltar um pouquinho para a gente ver o que representa cada uma dessas coisas. Esses 14 milhões aí, 8 milhões e 700 vieram dos juros dos CRIs, atualização monetária 2 milhões, sendo que já chegou a ser quase 6 milhões aqui. Outras receitas financeiras, mais 2 milhões e meio. E as despesas em março foram de 1 milhão, sendo que administração 196 mil, gestão 746 mil. E como ele não especifica o que seria esses outros custos, eu vou considerar como se isso aqui fosse performance, tá? Pode ser que nem seja, mas como ele não destrincha, eu vou considerar. Por que eu estou falando isso? Para a gente calcular aqui o que o fundo vem gastando com a gestão. Eu vou fazer o comparativo lá com o MXRF11. Ó. Então ele gastou um total aqui, nos últimos 12 meses, de 13 milhões, 736, que eu vou arredondar para 737, vezes 100, dividido pela receita, ó, 183 milhões 741. O que eu quero dizer com isso? A taxa do fundo cobrada está em 7,47. A do MXRF11, que teoricamente é uma taxa menor do que esse fundo, está em quase 10%, 9%, se eu não me engano, tá? Mas o que eu quero dizer? Eu não ligo para essa questão de quanto é a taxa, blá, 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 porque, na minha opinião, isso não se reflete, sabe? Enfim, eu prefiro calcular dessa forma, que eu vejo, para mim, né, como sendo algo mais justo. Então aqui, ó, em março, o fundo teve um resultado de 1,43, só que 23 foi não contábil, ele não passou pelo caixa. Então o fundo teve o resultado caixa de 1,20, tirando as despesas, caiu para 1,5, distribuiu 1,5. Note, tá? O fundo tem eles chamam no mercado, tecnicamente, de resultado acruado. Então, o fundo já tem 68% de resultado. Se esse fundo aqui distribuísse igual o HCTR, DEV e outros, ele estaria podendo distribuir muito mais aqui, ó, porque ele tem um resultado que gerou, só que ele não transitou pelo caixa ainda. Então, ele tem 68% de resultado. Em algum momento isso aqui vai destravar, né? Então imagina que ele pode começar a dar solavancos aí de rendimentos bem surpreendentes. Aqui a gente vê os dividendos, ele vem numa queda, mas de novo é normal, poxa, se a inflação caiu, a inflação arrefeceu, o fundo que é baseado em inflação é normal que tenha essa queda nos dividendos. Ele mostra o que seria o comparativo do dividendo frente ao valor da cota. Qualquer coisa, você pausa aqui o vídeo, veja essa parte com atenção, isso aqui para mim é meio que irrelevante, porque é muito pessoal também, depende do quanto que você pagou pela cota e tal. Aqui ele traz também o volume, mas o que eu quero trazer é isso aqui. Vem diminuindo o número de cotistas, ó. 92 já chegou a ser quase 93, o ápice aqui, ó, 93.600, e de lá para cá vem caindo meio que de forma bem tímida, mas vem caindo. Na data de fechamento desse relatório ali, com quase 88 mil cotistas. E de novo, caguei, não dou a mínima se você é cotista ou não, para mim tanto faz, faça o que você achar melhor na sua vida aí. O crescimento do patrimônio por meio de captações, a diversificação em número de ativos por meio, né? Isso aqui, quando eu me posicionei nesse fundo, ele era altamente concentrado, ele tinha pouquíssimos devedores, concentração de 20%, 30% em devedores, eu já sabia disso, e achei muito bom o fundo ter diversificado aí o seu portfólio. Aqui a gente vê o seguinte, as suas maiores posições, isso ainda é um ponto de atenção. Então aqui, ó, essa debênture prima é 10% do portfólio. Hoje está dentro do limite aceitável. Como eu estou mais chato com isso, para mim hoje o ideal é abaixo de 8% ainda. Mas pelo menos 10% não é algo altamente exposto. Esse outro FDIC Residence também, mais 10% do portfólio. E aí o restante do portfólio está bem mais pulverizado. Algo que eu acho bem mais aceitável. Esse ponto aqui eu não vou ler porque eu li no relatório anterior. Tá? E como o vídeo está ficando longo, eu não vou ler esse trecho. Mas eu sugiro que você pause aqui, porque a gestão... Por mais que, né, pelo menos ela está sendo transparente e trazendo, ó, o que está acontecendo nesse Imoguia, que é um ponto de atenção, no Residence Club, no Nabilec, no Crystal Residence, são todos ativos? Deram problema? Não. Mas, assim, tá passando por questões que pode vir a entrar em inadimplência ou vencimento antecipado e coisas nesse sentido. Então são todos esses ativos aqui que tem que ficar atento, porque pode vir a trazer alguma problemática para o fundo. Sugiro que, de novo, pausa o vídeo aqui e veja um por um e vá ler se você for cotista do fundo ou tiver interesse em se posicionar. Ou pelo menos veja o vídeo anterior, porque eu li um por um desses devedores aqui no vídeo anterior. Então, pessoal,
Antes a gente continuar aqui no relatório do fundo e ver agora sobre o portfólio, ver sobre garantias e coisas nesse sentido, eu trago para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia o RPR11? Você tem ele no seu portfólio? Você não tem? Você não gosta de ativos arriscados e vice-versa? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu tento ser o mais transparente possível, né? Então eu tenho esse ativo, eu sou conflitado, eu tenho ele. Gosto do ativo, gosto da gestora, mas vejo que volta e meia tem um detalhezinho ou outro. Por exemplo, o risco do fundo, essa demora da gestão. São alguns pontos que não me agradam bastante, não me agradam muito. Mas eu sou conflitado porque eu tenho um ativo, né? Então se eu falar bem ou ruim, cuidado. E o fato de eu ter o ativo não significa que ele seja bom ou ruim, não significa que você deva ter, apenas que você deve estudar o ativo se você gostar dele. E isso também não é em nenhuma hipótese indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho esse canal secundário, o canal Mu Notícias, e a gente está tentando chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Já contamos ali com 39, vai lá e se inscreva. Nossa meta é chegar a 50, 100 e continuar crescendo no canal. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório gerencial aqui, esse foi um movimento também que não me agradou na gestão. Eu gostava muito desse fundo porque ele tinha uma exposição alta em loteamentos, que é um setor arriscado, mas que eu vejo até tranquilo. E infelizmente a gestão começou a se expor a multipropriedades. Hoje é 30% do portfólio é multipropriedade. Hoje loteamento é 22%, residencial horizontal são casas, né, 10%, vertical, que seriam prédios, 10%, e os demais segmentos aí de investimento do fundo. Então eu espero futuramente que o fundo inverta isso aí novamente e volte a ter um posicionamento maior em loteamentos aí. É um fundo que tem uma boa diversificação geográfica aí, mais concentrado na região aqui, ó, mais centro-litorânea, né? Que é a concentração dos seus devedores aí. Um fundo que ele já foi bem concentrado em GPM, entre aspas, né? O fundo deu sorte quando ele era concentrado em GPM, porque isso trouxe um resultado altíssimo para o fundo. Atualmente ele tem 84% em IPCA, quase 5% em IGPM e 10% ali em CDI. A média dos devedores é um fundo de alto risco. IPCA mais 13, ora, é altíssimo risco. IGPM mais 11, CDI mais 10. Poxa, não seja inocente de achar que esse nível de dívida aqui não vai, ou não tá livre de dar algum problema, alguma inadimplência, algum deixar de pagar. Então, sim, é alto risco, alto retorno, mas se der problema, não adianta chorar no banho, né? Aqui a gente vê o LTV do fundo, o Loan to Value, o quanto que ele tem de garantias em relação às dívidas. Um ponto que esse fundo não me deixa tão preocupado é que a imensa maioria dos seus devedores estão ali próximos de 100%, ou já ultrapassou 100%. Ele tem um outro percentual bem interessante, acima de 50%. Isso aqui, tudo que eu tô falando, ó, é obras. Quanto mais concluída tiver a obra, menos um dos piores riscos que existem, que é o risco de obra, vai impactar o fundo. Por que a HCTR, Deva, Tord e companhia é algo gravíssimo lá? Porque lá as obras não estão concluídas. E aí é algo muito mais melindroso de se mexer. Quando a obra está concluída, isso mitiga bastante, pelo menos, porque assim, como lá a obra não está pronta, o que é o risco? Você tem que continuar indo e injetando dinheiro em algo que já está dando problema. Então é um percentual pequeno do fundo, o que eu vejo de forma assim bem tranquila. Aqui ele traz como se fosse o quanto que o fundo, supondo que a inflação fosse zero, tá? O quanto que o fundo entregaria de resultado mínimo aí, ó, pelo menos R$1, o que eu considero ser um ótimo resultado. Aqui ao lado ele explica um pouco melhor isso, como que é a composição da sua renda, né? Por meio de GPA, IGPM, IPCA e etc. Quando que entra aqui, ó, os últimos 3 meses é 4%, os últimos 2 meses é 71% e o último mês 24%. É assim que ele compõe o resultado aí. Isso baseado, né, no IPCA anterior, no IGPM anterior, é assim que ele faz o cálculo. E aqui a gente entra no detalhamento dos ativos. Essa é a parte final aí do relatório, mas eu acho que é a parte que as pessoas dão menos atenção. Poxa, minimamente, lê isso aqui a cada 3 meses, a cada 6 meses, pra você entender, ó. O fundo emprestou dinheiro para esse atmosfera. O que é esse atmosfera?
É um residencial vertical. Ele está emprestando dinheiro para eles que vão construir imóveis de apartamento aí. Onde que fica isso? Fica em Ubatuba, em São Paulo. O que é esse VGV? É o volume geral de vendas, é o quanto, teoricamente, esses apartamentos geram de recurso. Ó. Se vender tudo, geraria ali 34 milhões. O fundo emprestou a IPCA mais 11. Esse CRI paga mensalmente para o fundo. O que foi dado de garantia na época desse empréstimo? Vamos olhar as garantias? O que eu acho dessas garantias? Ó, cessão fiduciária de recebíveis de apartamentos vendidos do estoque. Vendidos e do estoque. Acho isso aqui bacana. Acho uma boa garantia. Alienação fiduciária de cotas da SPE. Então foi dado, a sociedade de propósito específico foi dado como garantia. Fundo de obra de 100%, não vejo isso aqui como sendo tão bom assim. Fundo de reserva correspondente a 2 maiores parcelas de pagamento do CRI, isso aqui é para dar uma garantiazinha. Aval dos sócios na pessoa física e na jurídica. Então o ideal mesmo é se fosse feita alienação fiduciária do próprio imóvel. Mas pode ser que por causa da forma como foi constituída, foi dado a SPE. Por que eu falo isso? É porque as alienações fiduciárias que foram feitas lá no pessoal do HCTR e DEVA, né, não foram tão sólidas assim. Enfim, leia um por um dos devedores e tente entender minimamente em que você está emprestando o seu dinheiro. Tente ver as taxas, tente ver as garantias que foram dadas, para você entender onde você está colocando o seu dinheiro. Para você entender o nível de risco, o nível de solidez das garantias e algo nesse sentido. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Gostaria também de reforçar, vá lá no canal Mundo Notícias e se inscreva e nos ajude a chegar na nossa meta lá. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's